Olá, sou Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Instituto Jesus Cristo. Está na hora para mais uma leitura do autor Stanley Jones, no seu livro O Caminho. Estamos em semana 39, quinta-feira. Semana 39, quinta-feira. E o título dessa leitura é Ele começou, Jesus começou, o Espírito Santo começou, todos começaram. Ele começou, todos começaram. E ele recomenda que a gente faz a leitura de Romanos capítulo 15, 1 a 3. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então, Stanley Jones está chamando a gente para compreender que a chegada dentro de nós e o poder manifestado pelo Espírito Santo é para começar uma ação divina. Uma ação divina. De uma certa forma, acho que ele está tentando levar a gente a compreender que a gente não deveria ser uma reação, mas uma ação. Ele vai explicando isso para todos nós. Semana 39, quinta-feira. Qual é o papel do homem em tudo isso? O Espírito Santo não significa o fim do esforço pessoal. É o início dele. O primeiro versículo de Atos diz que Jesus começou a fazer, Atos 1:1. Mas o próximo capítulo diz que todos começaram. Tudo que Jesus começou, culminou no que todos começaram. A vinda do Espírito Santo foi um estímulo despertador, a concessão de uma surpreendente energia. Francisco de Assis fala da energia santa que nos inunda por meio da nossa entrega a Deus. A Bíblia diz que o fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Observe como o trecho começa com amor e termina com domínio próprio. A gênese das virtudes cristãs não é o dever ou obrigação, mas o amor. Praticamos essas virtudes não porque o dever nos compele, mas porque o amor nos impele. E esse amor resulta em domínio próprio. O domínio do Espírito termina em domínio próprio. Domínio próprio não é o domínio que reprime as coisas, mas o domínio que provém da entrega do eu ao Espírito Santo. Então, os desejos menores são absorvidos pelos desejos mais elevados. E nós realizamos o que é mais elevado, porque amamos as coisas mais elevadas. As primeiras palavras registradas de João Batista são raça de víboras, Lucas 3:7. E as primeiras palavras registradas de Jesus são: o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar boas novas aos pobres. Um começa com uma supressão e o outro com uma expressão. Um começa com uma raça de víboras e outro com um espírito reflexivo. Um era um evangelho de exigência e o outro o evangelho da oferta. Um falava da ira vindoura e o outro do reino vindoura. O batismo de João era com água, para livrar de algo. O batismo de Jesus era com o Espírito, para tomar posse de algo. O primeiro movimento morreu e o segundo vive para sempre.
João irritou, Jesus inspirou. O ministro disse algo incisivo em um dos nossos ashrams, é um tipo de retiro. Quando eu prego algo além do que sou, apenas irrito as pessoas. Mas quando prego o que experimentei, eu inspiro as pessoas. Nossa fé cristã pode ser uma irritação ou uma inspiração. Eu gostei dessa abordagem muito. Nossa fé cristã pode ser uma irritação na vida de outras pessoas ou uma inspiração. Agora Stanley Jones de volta para orar. Ó Espírito Santo, quero que a bondade esteja dentro de mim, não como uma irritação para mim e para os outros, mas como uma inspiração transbordante. Ajuda-me a ter o contágio do Espírito. Torna vitais minhas virtudes. Em nome de Jesus, amém. Afirmação do dia. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Muito interessante essa abordagem, começando com João Batista, que chamou as pessoas para arrependimento, e ele chamava o povo de Deus para realmente levar a sério essa chegada de Jesus Cristo. Mas ele era muito duro e ele chocou as pessoas, até talvez, como ele está dizendo aqui, ele deixou as pessoas irritadas. Mas é muito interessante que Jesus era manso e suave. Jesus não dá para nós uma obrigação, mas uma oportunidade, um convite. Eu gosto muito dessa abordagem de Jesus, de nos convidar. É claro, ele não está simplificando as coisas para nós, porque ele mesmo vai pagar o preço do nosso perdão na cruz. Mas ele quer convidar. E depois ele quer colocar em nós o Espírito Santo. É o Pai e o Filho e o Espírito que habitam em nós, mas o Espírito Santo é aquela força e o desejo de agir em harmonia com o Pai e o Filho. É o vento, é o vento. O Pai é a vontade, Jesus é o verbo ou a voz, e o Espírito é o vento. Então, essa ilustração de ser convidado a cooperar, começando com amor e terminando com domínio próprio. Eu não sei o que você está pensando a respeito de você mesmo, mas você tem um recurso em você que é a inspiração, porque o Espírito de Deus habita em você. É Ele que pode tirar você da sua depressão, do seu não querer fazer mais e dar energia nova cada dia. Às vezes eu também não quero nem sair da cama, mas quando o amor chama e o Espírito inspira e Jesus me fala alguma coisa para fazer, eu vou repetir e fazer com alegria, e aí no fim do dia eu fico animado que o Espírito me deu a oportunidade de amar outras pessoas e também me deu domínio próprio para que eu pudesse usar o meu tempo e a minha energia que vem de Deus para fazer o que eu preciso fazer. Uma coisa linda, como todas as leituras do Stanley Jones, ele começa em Jesus, ele termina em Jesus, ele foca a gente em Jesus, por isso eu gosto tanto de ler dessa voz do Stanley Jones. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.